Fala família vascaína, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Caldeirão Cruzmaltino. E hoje temos notícias, vamos falar sobre o jogo Vasco e Bahia primeiro, depois falaremos sobre o jogo Vasco e Flamengo e daremos mais notícias do nosso Vascão aí, do dia a dia do nosso Vasco. Mas antes disso, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal. Isso mesmo, galera. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre o jogo Vasco e Bahia, porque foi uma roubalheira em tanto, né? Por quê? Por que roubalheirinha? Por quê? Porque, né, o Castan foi expulso no lance, né? O Vasco que não começou tão bem assim, não jogou tão bem, nem o Vasco, o Bahia até que tentou alguns lancezinhos. O Vasco mais uma vez não jogou tão bem, mas o Castan foi expulso, tá fora da partida, tá fora do clássico contra o Flamengo. Então o Leandro Castan, né, que teve uma expulsão, né, feia, né, a entrada que ele deu no goleiro do Bahia, então foi expulso, né? Foi até gol do Vasco no lance, mas o juiz anulou, né, expulsou o Leandro Castan por causa da chuteirada que ele deu, ó, no meio da cara do goleiro do Bahia. E ele foi expulso. E mais, por que eu tô falando que foi uma roubalheira? Porque num lance anterior, o Benítez também sofreu uma entrada violenta do jogador do Bahia, né? Se eu não me engano é o tal do Gregory, né? Então ele recebeu uma entrada violentíssima do Gregory e o jogador do Bahia não foi expulso, nem sequer tomou um amarelo e nem sequer também o árbitro de vídeo chamou o juiz. Então por isso que eu tô falando, foi uma roubalheira. Já estamos cansados disso, já estamos cansados de falar sobre isso. Vem roubando o Vasco há muito tempo, muitos anos vem roubando o Vasco, prejudicando o Vasco no campeonato. O Vasco que poderia ter saído com os 3 pontos, porque se o jogador do Bahia tivesse sido expulso primeiro, poderia ter até melhorado o jogo do Vasco, né? Com o Vasco com 1 a mais, o Vasco teria mais vontade ainda de jogar para ganhar o jogo, mas infelizmente o jogador do Bahia não foi expulso e nem sequer o VAR chamou o árbitro para, né, ver o lance, a expulsão do jogador do Bahia, né? Mas agora, gente, eu vou falar sobre o jogo Vasco-Flamengo. Mas antes de começar a falar sobre o jogo Vasco-Flamengo, já quero falar aqui as notícias do Vasco e depois conversaremos sobre o jogo entre Vasco e Flamengo. Mas vamos lá, né? 6 jogadores estão sendo avaliados para a permanência no clube para a temporada de 2021, né? São eles: Vinícius, Lucas Santos, Thiago Reis, Igor Catatal, Ulisses e Neto Borges. Esses 6 jogadores estão sendo avaliados para ver se permanece no Vasco ou não para a próxima temporada de 2021, né, para o próximo Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca de 2021. E também tem o Henrique, né? O Henrique também, que está aguardando, o Vasco e o Henrique estão aguardando o fim do Brasileiro para discutir, né? Para decidir aí se vai ter renovação do Henrique ou não. Eu fiquei sabendo que o Henrique poderá ir pro Cruzeiro. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Mas assim que sair uma resposta oficial, né? Assim que sair uma notícia oficial sobre isso, né? Sobre o Henrique ir pro Cruzeiro, eu trago aqui para vocês com certeza, sem dúvidas, galera. E também é notícia do Flamengo. Por quê? Eu falo que é notícia do Flamengo porque é importantíssimo pro Vasco, porque Gerson e Diego Alves ontem no jogo contra o Sport se machucaram e poderá ser desfalque para a partida contra o Vasco, né? Então Diego Alves e Gerson, né, pode ficar fora do clássico contra o Vasco. Vamos ver, né? Vamos esperar aí mais notícias para sabermos mais, né? Mas vamos lá, agora vamos falar sobre o jogo Vasco e Flamengo, que é quinta-feira às 9 horas da noite no Maracanã, né, mano de campo do Flamengo. Lembrando que o Vasco perdeu o primeiro turno para o Flamengo em São Januário. E quinta-feira, haverá esse grande clássico, esse grande confronto. O Flamengo disputando título pelo Brasileiro e o Vasco disputando, né, novamente para não cair para a segunda divisão. Mas será um grande clássico e o Vasco precisa urgente ganhar, já que não ganhou o Bahia em casa. Precisa urgente ganhar esse clássico para sair de vez dessa situação que não é o lugar do Vasco, né? Mas vamos lá porque tá meio complicado, né, a situação do Vasco. O Vasco que dá 2 pontos da zona de rebaixamento, o Vasco que ficou em 14º lugar com 37 pontos e a 2 pontos
do Fortaleza, que é o primeiro do Z4. Então o Vasco precisa muito ganhar esse clássico, muito mesmo, para se distanciar mais dessa zona aí, né, de rebaixamento. E o Ricardo Graça, que substitui o Castan, né, isso já era esperado, né? O Ricardo substituiu o Leandro Castan, porque o Leandro Castan foi expulso, então o Ricardo Graça e Marcelo Alves será a dupla de zaga do Vasco, né, contra o Flamengo, contra os mulambos. E também o Thales Magno, notícia aí, hein? Thales Magno pode ser barrado da partida Vasco e Flamengo, pode começar o jogo no banco de reservas. E não sabemos se entrará o Gabriel Peck ou o Igor Catatal. Não sei o que o treinador vai fazer nessa partida para o jogo, não sei o que o Lucha vai fazer nessa partida para o jogo contra os mulambos. Mas esperamos que o Lucha acerta na escalação e que o Vasco vença o Flamengo, com certeza, porque precisamos vencer. Os caras estão cheios de marra, estão falando que vão golear a gente. Não é assim que a banda toca, não, irmão. Não é assim que a banda toca, porque aqui é Vasco e a gente tem força sim para vencer vocês. Independente do time, do elenco que a gente tem forças sim para vencer vocês, com certeza. Então é isso, galera. Por enquanto, só essa notícia do Vasco. Assim que tiver mais notícias, né, amanhã, até quinta-feira mesmo, no dia do jogo, eu trago com certeza para vocês aqui. Então é isso. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!